O fundo imobiliário de código BRCR11, um fundo que foca em imóveis comerciais de alto padrão, sabe, aqueles AAA, e tem uma carteira até relativamente bem diversificada. Não à toa, o fundo imobiliário que mais pessoas investiram ao longo do final de 2020. Buenas, no vídeo de hoje eu vou falar mais sobre esse fundo imobiliário. Vou te explicar o que está por trás da carteira dele, onde é que ele investe. E é claro, também vou te explicar o porquê de eu investir mais de 2,6 milhões de reais nele. E sempre que eu falo de eu investir mais de X milhões de reais, eu não falo a minha pessoa física especificamente, eu falo o meu trabalho como diretor de gestão de investimentos, né? Sou gestor de investimentos, credenciado pela CVM, cofundador aí do Clube do Valor, que é uma gestora de investimentos que também trabalha forte na educação financeira, trazendo em vídeos como esse aqui um pouquinho da prática que a gente vive no mercado. E trazendo muito mais do que eventuais diquinhas, né? Aquela coisa que você pode olhar e... que legal, os caras investem. O que eu não acho uma boa forma de tomar decisão, trazendo, né, como eu falei, o racional por trás dessas decisões, levantando a nossa bandeira do investimento com clareza. Isso é possível se tiver uma estratégia boa. Então, nesse vídeo eu vou explicar também um pouco sobre a minha estratégia de seleção de fundos imobiliários. Beleza? Então isso aqui não é uma recomendação, é meu dever como gestor trazer esse tipo de conteúdo. E se esse tipo de conteúdo for útil para você, senta o dedo no like aqui no vídeo, te inscreve no canal, clica no sininho e aquela coisa de sempre. E aí nós vamos pro conteúdo. Bom, o que você precisa saber sobre esse fundo imobiliário, né? Sobre o fundo de código BRCR11? Primeira coisa, tá? Ele é um fundo chamado BTG Pactual Corporate Office, gerido, adivinhe por quem? Pelo BTG Pactual, e que é um fundo imobiliário de tijolo, com imóveis no segmento de escritórios corporativos, mais focado também em imóveis de alto padrão, naqueles prédios AAA, que tem pé direito alto, que tem L ponto, aquelas coisas massas assim. Mas enfim, o que não vem ao caso. O que vem ao caso é o que está por trás desse código. E o que está por trás desse código, especificamente, são 14 diferentes imóveis em 2 cidades diferentes. 10 imóveis em São Paulo e 4 no Rio de Janeiro. E todos os imóveis, como eu falei, ou são da classe AAA, ou da classe A ou B. Não sei se fala A ou B nesses casos, mas o AAA eu sei que é AAA. Bom, desses imóveis, 5 foram adquiridos em 2019 e 2 em 2020. E esses imóveis têm geralmente inquilinos de peso. E como assim de peso? Falo de empresas como a Volkswagen, Itaú, TIM, Samsung, Petrobras, com uma boa pulverização por setores, como está vendo nesse gráfico de pizza aqui, e uma certa diversificação aí entre São Paulo e Rio de Janeiro, e também entre as classes dos imóveis. Apesar disso, esse setor de fundos imobiliários e o fundo em si foram muito afetados aí com a pandemia, né? Dá uma olhadinha só no gráfico que está na tela agora, que mostra a evolução da cota, do preço da cota desse fundo, que saiu do patamar de R$115 por cota para mais ou menos ali R$80 por cota. E sem querer dar spoilers, foi essa situação, essa variação aí no valor por cota que nos fez investir nele, mas eu já te explico um pouco mais. Bom, outros dados sobre esse fundo imobiliário, se você quiser conhecer ele melhor, que vai ser metralhadora de informações, beleza? Ele tem 429 cotistas, pessoas jurídicas, 121.781 cotistas, pessoa física. Está entre os top 10 fundos imobiliários com maior quantidade de investidores no Brasil. Além disso, tem uma área bruta locável de 228.888 metros quadrados. E para organizar tudo isso, é cobrada uma taxa de administração de 0,25% e de 1,5% de taxa de gestão sobre o valor de mercado do fundo. E aí ele não tem taxa de performance. Além disso, esse é o 7º fundo imobiliário com maior participação no IFIX, representando aí 2,6% do índice. E antes de eu te falar por que eu invisto nele, os motivos que me fizeram investir nele, comenta aqui se você é sócio nessa, se você tem cotas do BRCR, sim ou não. Se sim ou se não, também por quê, para entender um pouco melhor aí como é que vocês pensam, beleza? Bom, depois de falar tudo isso, eu sei que tem uma galera, até porque o senso comum do mercado de investimentos em fundos imobiliários é pensar mais ou menos assim. Legal, imóveis AAA, cidades grandes inquilinos, é por isso que tu investe nele, né? E sendo bem franco, a minha resposta é não. Nada disso importa para mim. A minha estratégia de investimentos passa longe desse tipo de análise. Nada contra quem faz esse tipo de análise, mas eu sou um cara que gosta de tomar decisões com base em dados e somente dados.
sem uma percepção qualitativa minha sobre o futuro de um imóvel, de um fundo imobiliário, de um setor, etc. E a razão pela qual eu invisto nesse imóvel, ela tá por trás deste gráfico aí que tá na tela agora. Olha a relação ali entre a linha azul clara e a linha azul escura, né? Entre o valor patrimonial e o valor de mercado da cota desse fundo imobiliário. E aí você vai perceber que ali no gráfico, entre o fim de 2019 e o começo de 2020, ele estava sendo vendido acima do seu valor patrimonial, que é o valor atualizado dos imóveis do fundo aí, anualmente atualizado por uma consultoria. Só que desde então, ele passou a estar mais descontado, com o valor de mercado estando abaixo do seu valor patrimonial, a relação preço-valor patrimonial ficou abaixo de 1. E é justamente essa relação de preço por valor patrimonial baixa que é um dos fatores que eu olho na hora de escolher um fundo imobiliário. Eu uso uma estratégia chamada estratégia S-Rank de seleção de fundos imobiliários, que olha para 2 fatores e um é o preço por valor patrimonial. Então como é que essa estratégia funciona? A gente faz alguns filtros nos fundos imobiliários disponíveis, né? Um filtro de liquidez para garantir que a gente vai olhar somente para os mais negociados, um filtro de estabilidade e estabilidade na distribuição de dividendos, o filtro de tipo, a gente tira imóveis de incorporação e desenvolvimento, e um filtro de idade, só olha para fundos imobiliários sem um ano aí de track record. E aí a gente olha para 2 fatores. O primeiro eu já falei, aqueles que estão mais descontados. A gente lista todos os fundos com preço por valor patrimonial baixos e dá o peso. Olha, o mais baixo é o peso 1, ganha o ranking 1, o segundo mais baixo ganha o ranking 2, o terceiro mais baixo ganha o ranking 3. E aí você entendeu, né? E esse é justamente o caso do BRCR11. O preço por valor patrimonial dele tá baixinho. Depois a gente faz a mesma seleção de rankings, só que daí olhando para o dividend yield, mais especificamente para a mediana do dividend yield. Quanto maior a mediana, melhor para a nossa estratégia, que é puramente matemática, puramente quantitativa. E aí a gente soma os 2 rankings para escolher aqueles fundos que na média estão uma boa relação de preço para o valor patrimonial baixo e dividend yield mais alto. E a gente monta carteiras diversificadas, muito importante esse ponto, esse é um dos fundamentos mais importantes de todos, que é um erro que os investidores cometem, que é concentrar. A gente garante uma boa diversificação, comprando 15 diferentes fundos imobiliários e mantendo eles aí por um ano quando a gente faz o rebalanceamento. Beleza? Tentei te explicar muito rapidamente a estratégia S-Rank, mas eu não te disse, agora eu vou te falar, que existe uma aula completa. Uma aula completa que vai rolar nessa quarta-feira. Se você está assistindo o vídeo no dia que ele foi publicado, dia 3 de março, às 20 horas, eu vou te mostrar a minha carteira de fundos imobiliários para aposentadoria e como é que eu faço para selecionar fundos imobiliários, saber quando comprar, saber quando vender, para buscar formar uma carteira que tenha um bom dividend yield, pague bons dividendos e também tenha fundos aí desvalorizados, que tem um bom potencial de valorização. A aula, você pode escrever apertando o botão que vai aparecer aqui em cima e aproveita muito que é uma aula gratuita e online, beleza? Aperta aqui no botão, coloca lá seu nome e e-mail e você está registrado nessa aula que vai rolar quarta, dia 3 às 20 horas. Te vejo lá. 40 minutos de conteúdo puro sobre essa estratégia que você pode assistir, clicando aqui neste link, beleza? Poderia cobrar por essa aula, mas tá aí de graça, então aproveita, vai lá. E aí, por que o BRCR está sendo investido? Porque no momento ele tem uma relação de 0,82 vezes preço por valor patrimonial, ou seja, ele está sendo vendido bem abaixo do valor patrimonial. E na parte de dividend yield, ele tem uma mediana de 0,53%, que não está muito distante da média. Só que ele vai tão bem, ele manda tão bem no critério preço por valor patrimonial, que ele acaba sendo bem ranqueado. Ele está na 13ª posição da estratégia S-Rank. E como a gente compra os 15 melhores, a gente compra ele. Essa aqui é claro como seguir uma receita de bolo, e é uma estratégia que funciona, como eu te provo aí na aula que eu acabei de falar. Bom, os 2,6 milhões, como eu já falei, ele se dá devido ao fato de que esse é o 4º fundo imobiliário com maior peso na carteira dos nossos clientes, somando todos os clientes do Clube do Valor, com 2,6 milhões de reais investidos. Beleza? Então é isso basicamente. Abri aqui um pouco a caixa preta das nossas decisões, expliquei para o que a gente tem e no momento te gosta desse fundo imobiliário. Não sai comprando, pelo amor de Deus, não sai comprando sem ter uma estratégia clara, sem ter clareza no que você está fazendo, sem ter um processo, porque senão você vai perder dinheiro, beleza? Vou deixar aqui o link para a aula aqui. Se você curtiu esse vídeo, compartilha com seus amigos e vamos que vamos. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.